Boa noite, aqui é Gabriel Henrique e esse é meu vídeo sobre o jogo Guilty Gear Strive para a cadeira de Jogos Digitais do curso de Bacharelado em Ciências da Computação. Guilty Gear Strive é um jogo de luta. É, Guilty Gear Strive é uma franquia majoritariamente de jogos de luta e o Guilty Gear Strive sendo o 25º jogo da série, sendo o sétimo jogo principal, jogo de luta. É, Vem como o ápice da série, trazendo várias mecânicas, tanto gráficas quanto de jogabilidade muito diferenciadas. A série Guilty Gear se baseia em jogos de luta frenéticos, com foco em trilha sonora heavy metal, com algumas outras variações, como uma ópera com metal, ou uma música mais pop com metal. É, e também é muito conhecido por seus visuais extravagantes. É, o jogo é desenvolvido pela Arc System, a maioria dos jogos da franquia, que é uma empresa japonesa com sede nos Estados Unidos, que basicamente é a desenvolvedora e distribuidora de quase todos os jogos da linha Guilty Gear. A Arc System é um titã no mercado de jogos de luta, principalmente no Japão, com vários títulos como Granblue Fantasy Versus e Dragon Ball Z Fighters. É, E junto com a Arc System temos também o criador de toda a série Guilty Gear, que é Daisuke Ishiwatari, o criador do jogo que é considerado quase como um gênio, já que ele é responsável pelo design de todos os personagens, toda a história do jogo e também todas as músicas do jogo têm no mínimo parte da composição feitas por ele, quando não tem ele mesmo tocando ou até mesmo sendo vocalista da própria música. O foco dessa versão, desse jogo da série, era transformar Guilty Gear num jogo mais vendível para um público geral, não só o público competitivo de jogos de luta. E ele foi um grande sucesso nisso, passando Street Fighter V e Tekken 7 quando foi lançado e tendo uma nota de mais de 80% em todas as plataformas críticas mais conhecidas. Ele inclusive foi votado como jogo do ano de 2021 no The Game Awards. E mais sobre o desenvolvimento do jogo, né? Ele foi iniciado em 2018, no caso foi apresentado em 2018, né? E foi dito que ele usaria a Unreal Engine 4, que havia sido lançada há relativamente pouco tempo, não era algo tão popular assim, mas já estava se tornando. E foi usado isso muito principalmente para algumas mecânicas novas do jogo, como o Wall Break, que é um movimento que, inclusive, você pode ver no vídeo agora que aconteceu, que é basicamente se você acertar um oponente várias vezes enquanto ele está na parede, a parede vai quebrar e você vai ir para outro estágio. É, E sobre a informação de quantidade de devs e de grupos, não é difundido publicamente pela Arc System, mas nós podemos inferir, pois a Arc System de pessoas devs tem cerca de devs no caso desenvolvedores de jogos em geral. Tem um número de pessoas trabalhando lá entre 100 e 150 pessoas. E como o Guilty Gear Strive foi o único jogo lançado no ano, podemos assumir que a maioria dos devs da empresa estavam nesse projeto. Então a gente pode botar entre 50 e 100 pessoas que estiveram no desenvolvimento. É, a data esperada de lançamento era para ser de 2020, porém a pandemia acabou atrasando e aí o beta público só foi lançado em fevereiro de 2021 e o lançamento oficial foi adiado por causa de ajustes sugeridos pela comunidade para 11 de junho de 2021. E como eu falei, né, teve uma recepção absurda, superou vários jogos de luta, ganhou diversos prêmios e foi o jogo mais rentável da franquia até hoje. Tanto que mesmo 3 anos após seu lançamento, ele ainda recebe atualizações frequentes e DLCs que aumentam a rentabilidade do jogo e trazem novos personagens para os jogadores poderem jogar. É, muito,
muito interessante sobre o desenvolvimento do jogo, que teve uma entrevista do, da galera do próprio Unreal Engine 4 que conversou com alguns diretores, como o diretor de arte da Arc System, para meio que saber coisas sobre a interação deles com a engine ou como certas decisões de programação ou de arte foram feitas. E alguns pontos interessantes é uma fala do diretor de arte Hidehiko Sakamura, que em Guilty Gears antigos, a ideia era criar um jogo de luta com um estilo de como se fosse anime desenhado à mão, algo bem mais cartunesco e usando 3D. Só que nessa iteração da franquia, né, a ideia é criar um estilo distinto que não seja apenas uma imitação de anime, ou seja, é algo baseado em anime, né, desenho japonês, mas a ideia dele, segundo as palavras dele, é que seja facilmente perceptível que, isso é uma animação de Guilty Gear. Tipo, em vez de ser só parece anime. E, pelo menos na minha opinião, foi o que ele conseguiu bastante, porque os personagens têm muita fluidez, muito dinamismo e profundidade, sem perder esse estilo mais cartunesco e meio de anime, mas também não fica aquelas proporções exageradas e nada muito blocado, assim, é algo bem natural. É, outra fala interessante também foi do líder de modelagem, Takashi Yamanaka, e nos personagens anteriores, na questão de shader, era usado um shader mais cartunesco, que incluía. Após esse shader cartunesco, eram usados vários elementos para dar uma sensação de qualidade maior para a textura. Nesse exemplo, eles criaram um novo sistema de graduações de luz e de cálculo de pontos de vista, né, de câmera, de forma que os personagens podem fazer poses extremamente exageradas que não vai ser quebrado os visuais. E isso também traz mais como é que só uma profundidade de cor e de luz maior para a série. E outra coisa que eles fizeram também é criar um sistema que eles podem, de forma forçada, interagir com a iluminação e sombra de partes específicas de cada personagem. Isso traz mais possibilidade de customização caso eles queiram criar cenas que a luz precisa se comportar de uma forma que não é realista, mas que seria a forma mais interessante visualmente, né? É, E basicamente eles usam isso para controlar as cores para que elas estejam certas com cada estágio. É importante considerar que cada estágio do Guilty Gear é realmente renderizado 3D, tudo que está aparecendo aí atrás é um modelo 3D com luzes próprias, então as luzes dos personagens têm que fazer sentido com isso e as luzes, os efeitos que estão saindo dos personagens também. E para finalizar, uma das perguntas feitas pelo time da Unreal era se o time de desenvolvimento do Guilty Gear tinha alguma ferramenta favorita da engine, né? E pelo menos um dos desenvolvedores, nome Nozawa, falou que, pelo menos para ele, seria o editor de materiais, que ajuda a melhorar a qualidade gráfica e também fazer testes muito rápidos e fluidos. Isso aí ajuda muito no processo de tentativa e erro para poder implementar coisas que os artistas pedem, né? Basicamente, tornou mais fácil essa tradução do que o artista precisa que seja feito na engine e a forma como o desenvolvedor vai fazer. E é isso. Joga em Guilty Gear e é muito bom.